Dos colegas, eu gostaria só, Felipe, assim, de fazer só uma consideração à sua fala. Eu acho que o problema não está na judicialização da politização, na judicialização da política. Esse é o papel do Supremo. O Supremo é a última instância que qualquer cidadão brasileiro tende a recorrer quando tem os seus direitos violados. E a Constituição permite, inclusive, hoje, que a própria política recorra ao judiciário quando se vê restringida no seu direito individual ou coletivo. E aí é que vem, talvez, o problema. Isso está na Constituição, então nós temos que mudar a Constituição nesse aspecto. E digo isso porque nós estamos diante de um governo que, repito, ele flerta e viola o tempo todo a Constituição Federal. Eu não preciso ir muito longe, mas eu dou um exemplo que é muito caro para as mulheres brasileiras, porque se não somos nós, somos nossos filhos que são as maiores vítimas das armas ilegais na mão de bandidos, que entram pelas nossas fronteiras, o governo o tempo todo baixando decretos inconstitucionais, porque teria que ser por lei, e nós tendo que recorrer à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, para assustar os efeitos desses decretos que querem liberar geral a compra de armas, inclusive agora, sem a referência para poder, a partir daí, você colocar uma arma na mão de cada cidadão brasileiro. Então, o problema talvez não esteja na judicialização da política, mas na politização da justiça, que são coisas distintas. E como é que eu resolvo esse problema da politização da justiça? Primeiro, sim, mudando as regras do jogo na Constituição de como vamos indicar ministros do Supremo. Eu não estou dizendo que não tenha que ser por sabatina do Senado, e muito menos que não tenha que ser indicação de um presidente da República. Mas temos que pensar em colocar mandato de 10 a 15 anos no máximo, e não alguém que vai ficar 40 anos fazendo carreira ali. Entre outras coisas, o tempo é curto. Mas mais importante do que isso, quando eu falo que o problema está na politização da justiça, é que a justiça, a corte brasileira, diferente das mais altas cortes do mundo, e mesmo americana, é que aqui nós somos corte criminal. Isso não existe. O Supremo Tribunal Federal tem que ser apenas uma corte constitucional. Crimes comuns, seja de quem for, seja de um empresário, seja de uma senadora, seja de um cidadão simples trabalhador, ele tem que começar na justiça comum, ir para os tribunais superiores e pode até, em casos excepcionais, parar excepcionalmente no Superior Tribunal de Justiça. Um outro caso, quando é uma questão ampla, de efeito vinculante, e constitucional, você pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, de forma bem objetiva, o problema não está na judicialização, esse é o caminho, ele tem a palavra final, alguém tem que ter, mas na politização da justiça. E os caminhos são dois: mudança das regras do jogo no que se refere à indicação dos ministros e tirar do Supremo Tribunal Federal a capacidade que ele tem de ser corte criminal. Ele não foi criado no sistema normal para esse fim, a não ser uma corte constitucional.